O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é a continuidade do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Esse diálogo tão bonito, tão profundo, que o Senhor nos fala sobre o novo nascimento, o nascimento do alto. Aqueles que nascem do Espírito, em contraposição àqueles que são mundanos, que têm uma vida mundana. Hoje, esse texto tão conhecido por nós, João 3,16, é quase como que um tratado de teologia. Nós podemos dizer que esse texto talvez tenha sido escrito muito posteriormente ao diálogo de Jesus e Nicodemos, como um aprofundamento teológico. Aliás, o Evangelho de São João é todo um evangelho teológico, tão rico, por isso que ele é considerado a águia, aquele que vai até as alturas, vai ao seio da Trindade, né? A águia não olha para baixo, ela olha para cima, ela mira o sol, né? Ela olha para o sol. Pois bem, e a grandeza da revelação de Deus, a profundidade dessa teologia, a novidade dessa teologia é que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Essa é a grandeza da revelação, da teologia. Deus enviou o seu Filho amado. E Deus enviou o seu Filho amado e deu o seu Filho amado de que forma? O Papa Francisco dizia hoje na sua homilia na Casa Santa Marta: olhe para a cruz e você vai ver qual foi a forma que Deus deu o seu Filho amado. A cruz está aí para nos lembrar do modo como o Senhor deu o seu Filho amado. O seu Filho amado foi dado numa cruz, foi pendurado numa cruz, sofreu a morte terrível da cruz, uma morte vicária que nos redime, que nos salva, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Foi dessa forma que Deus amou o mundo, dando o seu Filho unigênito. Qual é a forma que agora nós, o mundo, respondemos a esse amor de Deus? Como é que nós, o mundo, porque nós somos o mundo, estamos no mundo, como é que nós agora correspondemos a esse Deus que tanto nos amou? Muitas pessoas correspondem a esse amor com ingratidões, muitas pessoas correspondem a esse amor com indiferença,
Muitas pessoas correspondem a esse amor com a dureza e o fechamento do coração. Mas e você e eu? Como vamos responder a esse amor? Como vamos corresponder a essa força de Deus, que tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para salvar, para redimir, para resgatar o mundo? Como é que nós vamos corresponder a esse amor? Os apóstolos corresponderam a esse amor com o destemor. É diferente do temor. O temor nos tranca. O temor faz com que os discípulos fechem as portas por medo dos judeus. Mas quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos em Pentecostes, essas portas se abrem. É o destemor. Eles abrem as portas e anunciam corajosamente esse amor de Deus. Como hoje, na primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, os discípulos foram postos na prisão com um forte esquema de segurança, para que se calassem, para que parassem de anunciar. Nós vemos em muitos lugares também como a igreja tem sido colocada na prisão, para que se cale. Por incrível que pareça, um senhor governador, não sei nem de onde é, acho que é de Santa Catarina, num auge da sua burrice, eu ia dizer sabedoria, mas não dá para mentir, disse que a partir de agora as igrejas que celebram o culto com a partilha do pão e do vinho, ou seja, a missa, o culto protestante, aliás, o culto protestante, porque a missa não tem partilha de pão e vinho. Na missa nós partilhamos a carne e o sangue de Cristo, não é pão e vinho. Mas tudo bem, que a partir desse momento, se quisessem celebrar o culto, a missa, era para embalar o pão e o vinho separadamente, numa sacolinha plástica, para distribuir. Meu Deus, quanta ignorância. Na China, o querido e amado presidente Xi Jinping, que está sendo tão amado por tantos aqui no Brasil, tem desfeito, mandado fechar comunidades cristãs. Essa é a verdade. Aos olhos do mundo inteiro, aliás, aos olhos de toda a igreja. Mas ninguém fala nada, porque as pessoas têm medo dos poderosos. Nós temos medo dos poderosos. O YouTube, o Instagram, tem derrubado as lives de padres e de pessoas que falam alguma coisa que não vão de acordo com o que eles querem, com a doutrina deles. Colocam a igreja na prisão, como fizeram com os discípulos. Colocaram na cadeia pública, para passarem a noite toda com forte esquema de segurança. Agora as igrejas serão multadas se tiverem mais de 30% da sua capacidade. Assim que o decreto for lançado, eu espero que o senhor governador não cometa essa sandice que cometeu o senhor governador de Santa Catarina, porque é uma sandice. Enfim, colocam a igreja, os apóstolos na prisão, e isso amedronta, claro. Imagina, se o padre fosse para a prisão, bom, seria no mínimo hilário, e eu acho que seria uma experiência nova para mim, né? Espero que você reze por mim se eu fosse colocado na prisão. Saiba que o padre é medroso e ia chorar a noite toda, né? Mas amedronta, a ameaça amedronta, claro que amedronta. Saber que você vai ser colocado na prisão, que você vai ser açoitado, que você pode ser morto, assim como os discípulos tinham essa expectativa. Só que veja o que acontece. Porque Deus amou tanto o mundo, Ele não abandona os seus.
e não abandonou a igreja. Então, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, porque o anjo de Deus nos acompanha, nos protege. Se nós formos verdadeiros, se nós somos sinceros no anúncio desse amor de Deus que tanto amou o mundo, o anjo do Senhor nos acompanha e nos livra da prisão e nos protege. O anjo do Senhor salvou os discípulos da prisão. Nós vamos ver mais tarde que o anjo do Senhor tirou Pedro da prisão. O anjo do Senhor acampa, como disse o salmista no versículo 8 hoje. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, dos que o amam. Então veja, a resposta a esse amor de Deus, que tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para salvar o mundo, é amando a Deus. Não existe outra forma de responder a esse amor de Deus, senão amando a Ele. E amando a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com destemor, dando testemunho desse amor, anunciando a sua palavra corajosamente. Não estou dizendo nem sendo chato, porque evangelização não é o mesmo que chatice. Tem gente que é chata, não evangeliza, que toda hora e todo instante, sabe, se a família está reunida no churrasquinho do domingo, quando podia, né? E tem sempre o chato católico, que está ali, isso é pecado, não bebe essa cerveja que você está em pecado, meu Deus do céu, no domingo, né? É chato. Isso não é evangelização, isso é chatice. Você ganha muito mais fazendo parte da comunhão com a sua família, se alegrando com a sua família, do que lá só sendo aquela pessoa chata que está criticando o tempo todo. Então veja, a evangelização não é chatice. Essa pandemia teve um momento, e ainda hoje, né? Que aí todos os padres do mundo inteiro resolveram fazer lives, e você ligava na live lá do padre, o padre estava lá, meu Deus, o mundo vai se acabar, e não sei o que. Para! Nós já tivemos outras pandemias. Não é hora de desespero, é hora de trazer esperança para o povo. Então a evangelização não é isso, não é ser chato, não é vir, Nossa Senhora bem que avisou, viu? Que ia ter um mundo, ia se acabar, se não era com fogo, era com pandemia. Mentira, Nossa Senhora não disse isso não. Aliás, Nossa Senhora não sabe como é que o mundo vai se acabar e nem quando vai se acabar, porque só quem sabe é o Filho. Só quem sabe é o Filho. Nossa Senhora vem nos preparar para o dia que o Filho sabe qual é, mas ela não sabe. Ou a palavra de Deus é mentirosa. Nossa Senhora não sabe. Então, veja, não é chatice, a evangelização não é ser chato, não é criar desespero nas pessoas, dizendo, olha, você precisa agora, nessa pandemia, acordar 3 horas da manhã e dar 3 pulinhos com um pé só e acender 50 velas para lembrar os 50 dias de Pentecostes e não sei o que. Isso é doidice, isso é fanatismo, isso não é evangelização. Evangelização hoje, nesse tempo de pandemia, é dizer para quem está desesperado, calma, coragem, Deus está conosco, o anjo de Deus vem acampar ao nosso redor. É dizer para as pessoas, ainda há esperança, Deus nos ama, Deus amou tanto o mundo e continua amando. Mas infelizmente, parece que quem fala do amor de Deus hoje não tem muito ibope. Você na sua casa, ao invés de prever as catástrofes, se é aquela pessoa que diz, já morreram não sei quantas mil pessoas, seja aquela pessoa que diz, graças a Deus, já curaram tantas mil pessoas. Graças a Deus, o velhinho de 100 e tantos anos saiu do hospital. Olha para o lado bom, que não significa dizer que fecha os olhos para o lado ruim. O lado ruim está aí, a gente está vendo. Só que a gente precisa de anunciar a boa nova. Nós não somos a igreja da má notícia. Nós somos a igreja da boa notícia, da boa nova, da evangelização.
Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, para concluir, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para salvar o mundo, não para condenar o mundo. E nós amamos tanto a Deus, respondemos com esse amor a Deus, que a nossa resposta não pode ser outra senão anunciar ao mundo esse amor de Deus. Só um parênteses. Eu postei um vídeo falando com essa música, Deus enviou o seu Filho amado. A música é muito bonita, passa uma mensagem muito bonita, pelo menos para mim. Mas por incrível que pareça, tem sempre os fiscais de tudo, não é? Então uma pessoa entrou lá, padre, essa música tem muitas heresias. E aí mandou um vídeo de um padre, dono da verdade, dizendo que Deus não salvou o mundo pela ressurreição, salvou o mundo pela cruz. Em momento algum, nós negamos a cruz de Cristo, seria loucura. Deus salvou o mundo pela cruz de Cristo, claro, é o sacrifício redentor, vicário. A cruz nos salvou, a cruz nos redimiu, a morte de Cristo nos salvou. Mas a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Porque se ele tivesse morrido e se tivesse permanecido morto até hoje, qual esperança nós teríamos? Então a ressurreição de Cristo é a prova de que nós podemos ter esperança. Ele nos redimiu, Ele nos salvou com o seu sangue, nos curou com o seu sangue, mas ressuscitou. E nós também, pela sua morte e ressurreição, seremos salvos. Nós cremos nisso. Então espalhe boas notícias, espalhe a boa nova, anuncie o amor de Deus, porque Deus amou e ama tanto o mundo. Não deixe esse versículo ser usado apenas pelos irmãos evangélicos. Eles usam em tudo esse versículo, isso é tão bonito. Eles, em todos os cultos, em todos os lugares, eles dizem, Deus amou tanto o mundo, eles sabem de cor. Mas isso não é uma propriedade dos nossos irmãos evangélicos, isso é boa nova, isso é evangelho. Então você católico, tome posse desse versículo. Deus amou e ama tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, não para condenar, mas para salvar todo aquele que nele crê. E se você crê, então tome posse dessa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.